como hospedar a glória de Deus, com relação à glória de Deus e o reino de Deus, ok? Então nós estamos falando esse ano todo sobre hospedando a glória de Deus. E nessa manhã eu quero falar desse assunto outra vez, com alguns detalhes talvez que não compartilhamos lá, mas o mesmo assunto. A glória de Deus é coisa que pertence ao reino dos céus. Presta atenção, a glória de Deus se pode ver no mundo natural. A Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. E assim vai dizendo. Então você pode ver a glória de Deus no mundo natural, no mundo que Deus criou, que é obra das mãos dele. Mas no sentido que nós estamos falando, hospedar a glória de Deus, essa glória de Deus só pode ser hospedada no reino de Deus. Ok? Agora, quando nós falamos em reino de Deus, há 3 tipos de reino que a Bíblia nos fala. O primeiro reino, está aí na tua introdução no boletim, é o reino natural, ok? O segundo reino é o sistema desse mundo. Nesse mundo há todo um reino, há um domínio, há um sistema que está aí. E sabe quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Ele é o príncipe desse sistema que está aí, em que o Deus é o mamon, é o dinheiro. Ele é o príncipe desse mundo, desse reino. Esse é o segundo reino. E o terceiro reino é o reino dos céus. É o reino dos céus. E com respeito ao reino como sistema maligno, Deus diz: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse é o reino, o segundo reino, o reino maligno, ok? Que está instalado no nosso meio e que nós vivemos de uma forma ou de outra a pressão que ele faz sobre a gente. E o terceiro é o que nós vamos falar hoje, o reino dos céus. Sabe, o reino dos céus diz assim que daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. A Bíblia diz que eu e você, quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos do reino. Filhos do reino de Deus. Filhos do reino dos céus. Então olha só, pelo novo nascimento, nós saímos do reino natural e nós entramos no reino espiritual. E a Bíblia diz algumas coisas sobre isso, sobre a nossa vida, que às vezes nós não temos consciência, mas se a Bíblia diz é verdade, mais verdade do que se der uma mordida no seu dedão, vai doer. É mais verdade do que isso. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Colossenses capítulo 3, que nós estamos assentados em Cristo. Em Efésios 2 também diz, lá em Colossenses diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso quer dizer que você, como filho, você tem uma parte espiritual na qual você está envolvida, mas que muitas vezes nós vivemos aqui na terra de maneira natural. Nós não estamos conscientes de quem nós somos, nem de onde estamos. Quando essa consciência de que nós somos filhos do reino e que nós estamos sentados em Cristo Jesus, das regiões celestiais, invade a nossa vida muda. Sabe por quê? Porque aí nós passamos a ter controle sobre as situações. Porque a Bíblia diz que nós somos um reino, somos reis e sacerdotes. E a Bíblia diz: e dominarão sobre a terra. Nós estamos aqui para governar. Nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus, e o reino é governo. Amém? Nós estamos aqui para estabelecer o governo, para pôr todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, a palavra diz. Então o que acontece? Quando nós descobrimos quem nós realmente somos, que nós estamos nesse reino, nós podemos agir nesse reino. Vou contar uma experiência para você que talvez por outras circunstâncias aí relacionado com outra coisa eu já contei, mas vou contar de novo porque essa serve de exemplo do que eu estou falando. Muitos anos atrás, quando a gente estava em Foz do Iguaçu, plantando a igreja lá, nós tínhamos lá um albergue para crianças, uma creche que não era só creche dia, tinha crianças que moravam lá, viviam. Inclusive eu adotei o Marquinhos, que é uma bênção hoje, que era um garoto que estava na creche. Tinha uma mãe que tinha um filho na creche. E ela era o seguinte: ela se jogava
em cima do fogão, era fogão a lenha, aquela chapa, ela se jogava, se queimava tudo. Tinha um rio que passava atrás da casa dela, ela se jogava no rio para se matar. Era um demônio, ela estava possuída por um demônio de morte, queria matar ela. E cada vez que ela vinha lá buscar o menino dela, ela ficava possessa. Ficava possuída por aquele demônio. E aí o pessoal, passava o telefone e ligava para mim, e eu ia lá para a creche. Quando eu chegava lá, nada, ele tinha saído. E aí, como é que eu ia expulsar? Não estava mais ali, tinha saído. Várias vezes isso aconteceu. Várias vezes aconteceu. Aí um belo dia eu me irritei. Eu falei, não é possível, esse demônio está brincando comigo. Ele está fazendo brincadeira comigo. E eu cheguei lá nesse dia, ela estava assim, dormindo. Mas estava dormindo. Eu joguei um balde de água nela, eu fiz isso. Joguei um balde de água nela, quero ver se ela não acorda. Não acordou, estava dormindo. Aí eu pensei, Jesus, não vou voltar mais a lidar com esse caso. Essa é a última vez, é agora ou nunca. E aí veio na minha mente aqueles versículos que estão escritos lá em Colossenses, que nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões espirituais. E eu falei, eu vou fazer isso valer, porque isso está escrito na Bíblia e isso Deus honra. Tudo que está escrito na Bíblia você pode testar que dá certo, porque Deus garante o que ele disse. Aí eu comecei a orar e eu disse assim, demônio, você tem brincado comigo, mas esse é o último dia que você está fazendo isso comigo. A Bíblia diz que eu estou sentado no reino do Espírito, e a Bíblia diz que eu tenho autoridade para pôr você debaixo dos pés de Jesus, e agora no nome de Jesus eu te ordeno, acorda ela. Ela fez assim, levei um susto, ela acordou assim, de sobressalto, e eu fiquei assim, e acordou e disse assim, o que está acontecendo? Por que eu estou molhada? Eu falei, eu molhei você para ver se acordava, mas no natural essas coisas não dão certo. Porque é tudo espiritual. Você não pode querer dominar as coisas espirituais com métodos naturais. E aí eu disse para ela, isso aí tem sido repetido muitas vezes. Essa hoje é a última vez. Agora eu vou comandar o reino do Espírito Santo. Eu vou mandar ele vir aqui agora. E eu então dei uma ordem, eu falei, a palavra de Deus diz que eu estou sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E eu ordeno agora, eu caço você, demônio, seja onde você estiver aí nas regiões celestiais, eu caço você e eu mando você voltar aqui agora no nome de Jesus. A mulher ficou endemoniada. Eu falei, e agora você não vai sair daí até que eu trato com você. Eu proíbo de sair, só vai sair quando eu mandar. E eu expulsei aquele demônio nunca mais. E nunca mais. O que eu estou dizendo para vocês é que às vezes a gente quer viver a vida cristã, que é espiritual, que é coisa do reino de Deus, no reino natural. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Nós temos que deixar cada coisa nos seus lugares. E aqui nós temos uma história em que tinha os discípulos de Jesus. Jesus vivia sempre no reino do Espírito. Ele se movia no reino do Espírito, ele existia, tudo que ele fazia era relacionado com o reino do Espírito. Mas adivinha os discípulos? Sabe, às vezes eu penso que eu tenho discípulos difíceis, mas difíceis eram esses discípulos de Jesus. Cabeça dura, não entendiam, teimoso, brigavam com Jesus por algumas coisas, brigavam entre eles. Certa vez teve uma discussão lá de quem ficaria do lado direito e do lado esquerdo de Jesus. Teve um quebra-pau lá terrível no meio deles. Brigaram para ver quem ia ficar sentado do lado direito e outro do lado esquerdo, pensando que Jesus ia sentar num trono natural, quando não era nada disso, quando o reino é espiritual. E aí então nós temos aqui esse texto que nós estamos vendo, Mateus capítulo 6, da multiplicação dos pães, capítulo 6. Did you get it? Marcos 6, versículo 30 em diante. Ok, vamos ler aí no telão para a gente ler a mesma língua todo mundo. Reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham
feito e ensinado. Jesus tinha enviado os discípulos de 2 em 2. Ele disse, não leve 2 sandálias, não leve 2 mudas de roupa, vá. E outra coisa, vocês receberam de graça, deem de graça. De graça recebestes, de graça dai. Então os discípulos saíram. E aí eles já estavam voltando nessa época aí. E havia muita tensão, porque justamente na volta deles, sabe o que aconteceu? O Herodes tinha cortado a cabeça de João Batista. Então estava muita tensão. Muita tensão. E aí Jesus então diz isso. Você reúne os discípulos e contam para ele tudo que tinham feito e ensinado. O reino de Deus é composto de ensino e de obras. O reino de Deus não é uma coisa intelectual, racional. Ele é feito da palavra de Deus, mas ele é feito de obras. E a fé sem obras é morta. Não é só um conhecimento intelectual, é obras. Então eles voltaram a ensinar e contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Próximo versículo. Ao que lhes disse Jesus: vinde vós à parte, para um lugar deserto, e descansar. Vamos descansar um pouco. Porque eram muitos os que vinham e iam, e não tinham nem tempo para comer. Um negócio lá, se você pensa que os pastores hoje em dia são ocupados, imagina naquele tempo, eles não tinham tempo para comer. De tanta gente que vinha e ia, e com necessidades, e Jesus satisfazendo as necessidades, orando, curando, ensinando. E aí Jesus diz, olha, vamos tirar um tempo. Vamos tirar um tempo para descansar fisicamente. Próximo versículo. Vamos lá, o próximo. E retiraram-se, pois, no barco para um lugar deserto à parte. Próximo. Muitos, porém, os viram partir e reconheceram. E para lá correram a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles. Então Jesus entra no barquinho, vai atravessar do outro lado. O pessoal viu que Jesus estava atravessando do outro lado, reconheceu que Jesus estava indo para lá. Deram a volta de vários lugares, e quando Jesus chegou lá, adivinha o que está acontecendo? Tem uma multidão. Belo descanso Jesus vai ter. Tinha uma multidão lá do outro lado. Vamos para o próximo. O próximo versículo. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a lhes ensinar muitas coisas. Veja, o cansaço de Jesus não era impedimento para a compaixão. A compaixão é uma coisa do Espírito, é uma coisa tão tremenda que não interessa você. A compaixão faz você sair de você mesmo e ir ao encontro da necessidade dos outros. Isso é que a compaixão faz. Se você tem compaixão no teu coração, é isso que você faz. Vamos para frente? E estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele os seus discípulos e lhe disseram: esse lugar é deserto e a hora já está muito adiantada. Próximo. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias em redor e comprem para si o que comer. E os discípulos disseram: Senhor, estamos com um problema. Já está ficando tarde, esse povo veio para cá, saiu às pressas, não trouxeram provisão, e agora já está ficando noite. Então, Senhor, esse problema é um problema que nós não podemos resolver. Despede-os. Manda eles de volta para que eles, cada um por si, Deus por todos. Eles que se virem, comprem coisa por aí, na medida que vão aí pelos caminhos, que comprem coisa para comer. Próximo. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhe vós de comer. Jesus disse: não, despedir eles é falta de compaixão. Vocês vão dar de comer. Imagine se você estivesse lá e fosse um dos 12. Eu creio que vocês iam olhar um para o outro e dizer: eu acho que o sol na cabeça de Jesus, bem que ele disse que precisava descansar. Ele está muito cansado, ele já está meio pinel, porque como é que nós vamos dar de comer essa gente? Veja o que diz aí. Porém, ele respondeu:
dá-lhe voz de comer. Então, veja só, então eles lhe perguntaram: havemos de comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? Um denário é o salário de um dia de um trabalhador na época. 200 dias de trabalho só para comprar pão para o pessoal. Agora você imagine, aonde também iria comprar tanto pão naquele lugar deserto? Não tinha padaria que fizesse tanto pão assim. Então o problema realmente era sério. Era sério. Agora o que é que está acontecendo aí? Nós estamos vendo duas coisas. Nós estamos vendo Jesus agindo de conformidade com o reino de Deus. Jesus pensando nos princípios do reino de Deus. E os discípulos que também estavam no mesmo reino, no reino dos céus, pensando com a cabeça natural. Entenderam isso? Para quem pensa com a cabeça no reino, ele vai dizer: o problema pode ser resolvido por você. Resolve esse problema. Jesus não esperava que eles resolvessem por eles mesmos. Não esperava. Jesus esperava que eles resolvessem um problema sobrenaturalmente, nas leis do reino. Jesus sabia que pelas leis naturais eles não poderiam de maneira alguma resolver aquele problema. Mas ele sabia que no reino de Deus as coisas funcionam de outra maneira. As leis do reino são diferentes. Mas os discípulos estavam só pensando de maneira natural. Não dá, não tem como. Agora, irmãos, vamos ser honestos. Não é assim que nós vivemos a maior parte da nossa vida? Pensando, não dá, não tem como, o problema é muito grande, não tem saída para isso, melhor a gente deixar para lá. Vamos para casa. Vamos para casa, vamos despedir o problema. Não é exatamente isso? Cada um cuida do seu problema, deixa o problema para lá. Ou às vezes nosso próprio problema, às vezes é um problema que nós temos, mas que a solução dele está no mundo, no reino dos céus. Mas nós estamos tentando resolver no reino natural. E aí sabe o que a gente faz também? Igualzinho os discípulos. A gente deixa o problema de lado, e aí sabe do que acontece? É um problema do lado, é um problema do lado de novo, é um outro problema, é um outro problema. Daqui a pouco a nossa mochila está tão carregada que a gente está andando assim, tanto problema não resolvido. Problema que só poderia ser resolvido no reino dos céus, que a gente tenta no natural, como não dá, encosta a ele. E um problema vai se agregando a outro. E a gente vira gente problemática. Muito problemática. Verdade ou não? Estou falando bobagem? Claro que não é. Estou falando a verdade. É assim que acontece no dia a dia com a gente. Vai deixando de lado. E o problema é não pensar nas coisas do reino. Vamos para o próximo. Próximo versículo. Então lhes ordenou Jesus que fizessem reclinar-se em... Pulou um versículo, né? Ao que ele disse: quantos pães tendes? Ide ver. Tendo-se informado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus disse: espera aí, vocês estão dizendo que nós não temos nada aí. Quantos pães tendes? 5 pães e 2 peixes. Vamos para frente. Então lhes ordenou Jesus a todos que fizessem reclinar-se em grupos sobre a relva verde. Próximo. E reclinaram-se em grupos de 100 e grupos de 50. Então Jesus disse: ok, tem 5 pão e 2 peixinhos. Vamos pôr ordem nesse caos aí. Tá uma bagunça. Faz sentar de grupo de 50 em grupo de 100. Vai fazendo grupos. Ok? O texto diz, lá mais para baixo, que tinha homens. Naquele tempo não contava a criançada e as mulheres, né? Infelizmente, viu, mulheres? Vocês não eram contados naquela época, mas nós estamos noutra época. Vocês já são contadas. Homens tinha 5.000. Agora, qual é a experiência desde aquele tempo? Porque as mulheres sempre são mais nas coisas de Deus. Então, devia ter lá, vamos dizer assim, por baixo 10.000. Por baixo, ou mais. Imagine, grupos de 100 em 100, nós teríamos 100 grupos. Mas tinha grupo de 50 também.
Então veja a quantidade de grupos que nós teríamos. Então o povo se assenta e está tudo lá certinho. E aí Jesus faz uma coisa. Ele pega aqueles pães e ele possivelmente levanta os olhos aos céus e ele abençoa os pães. E aí ele quebra o pão e dá um pedaço em cada mão. Quantos discípulos eram? 12. Quantos pães tinham? Então deu menos da metade. Se der metade é 10. Deu menos da metade. Quantos peixes tinham? E pode saber que não era peixão assim, né? Era peixe, vamos dizer, pequeno. Imagine dividir em 12 esses peixes. Então Jesus divide, põe na mão deles. E aí o que acontece? Jesus abençoa, parte os pães, põe na mão deles e diz para os discípulos: vão e sirvam. Vamos lá, sirvam. Agora vamos dizer que eu sou João, sou um dos discípulos. Aliás, eu sou especial, sou o discípulo amado. João. E sabiam que João quer dizer amado de Deus? Assim sou eu. Olha, então eu olho no meu, sou amado de Deus, mas eu estou na mesma turma, pensando do mesmo jeito, infelizmente. Eu olho aqui na minha mão e eu tenho um pedaço de pão e um pedacinho de peixe. E eu dou uma olhada no primeiro grupo que eu vou servir, 100 pessoas. Imagine. E eu tenho ideias. Eu penso, puxa, mas por que eu vou dar para eles? Eu podia até comer que pelo menos um alimentava. Porque se eu for dar aí, o negócio vai terminar logo. Mas Jesus mandou. Então eu vou lá e dou. Eu parto primeiro e dou para ele. Dou talvez um pedacinho meio pequeno e dou. Aí parto e dou. E o peixinho também e dou. E vou distribuindo. E de repente eu olho e eu vejo que eu tenho o mesmo tanto de pão que eu comecei. E aí eu distribuo para aquele grupo de 100. E aí eu vou para o próximo grupo e o pedaço está no mesmo. E eu vou distribuindo e o pedaço está no mesmo. Estão entendendo? Então vamos para o próximo. E todos comeram e se fartaram. Irmãos, comer uma coisa, se fartar é outra coisa. É comer até encher a pança. Né? Comeram e se fartaram, já não podia comer mais. Não podia comer mais. Então o que é? Vamos dizer que nós pegamos aqui uma navezinha do tempo e voamos para lá e vamos ficar de observadores. Ninguém pode ver a gente vê o que está acontecendo, mas ninguém nos vê. E nós olhamos para essa cena, o que possivelmente nós estamos vendo? Nós estamos vendo o pão continuando do mesmo tanto, e o texto nos diz ainda, vai para outro versículo, veja só o que diz o texto. E em seguida recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. 12! Começaram com 5 pãozinhos, agora recolheram 12 cestos cheios. Então, o que nós estamos observando? A gente está vendo a cena lá, ao vivo acontecendo. Nós estamos vendo e nós dizemos, uau, esse pão parece que não termina. Mas veja, cada um ganhou um pedacinho de pão. Então, o milagre está acontecendo de duas maneiras. Primeiro, está acontecendo à medida que os discípulos quebram o pão. Não acaba o pão. Segundo, o texto diz que eles se fartaram. Então nós estamos olhando para alguém. Vamos pegar aqui alguém. Está aqui o Pablo. O Pablo está com um pedaço de pão nele, na mão um peixinho, ele come, dá uma mordida, come um pouquinho do peixe, dá uma mordida, come um pouquinho do peixe, dá uma mordida e o negócio não acaba. Porque o Pablo, daquele pedacinho, comeu até encher a barriga. Então o milagre estava acontecendo em duas instâncias. Primeiro, na mão dos discípulos. Segundo, na mão de quem participava. Vocês estão entendendo? Na mão de quem participava. Porque à medida que comia, o pão não terminava. Porque eles se fartaram. Diga comigo, se fartaram. Então, oi?
12 cestos, um para cada um. Voltaram carregados. Mas olha só, gente. Presta atenção nisso. Aqui nós temos um modelo de vida espiritual. O texto está mostrando como é que a gente vive hospedando a glória de Deus. Como é que a gente hospeda a glória de Deus? É vivendo através dos valores do reino dos céus. É vivendo não no natural. É vivendo no espiritual, vivendo no reino dos céus. Jesus estava vivendo no reino dos céus. Os discípulos no reino natural. Mas mesmo quando alguém tem a cabeça no reino natural, se ele age de acordo com o reino do Espírito, é certo que a coisa vai acontecer. Se ele agir de acordo com as leis do Espírito. Amém? Então eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês aqui. Primeira coisa, que está escrito aí, né? Hospedar a glória de Deus é fazer e ensinar as coisas do reino. Eles faziam as coisas do reino e ensinavam. Olha, ensinar até aí é fácil, a gente pode blá 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 para muita gente. Agora, fazer as coisas do reino já é outro papo. Sabe qual que é uma das coisas de fazer as coisas do reino? Sabe qual que é uma? Dona Joana, vem aqui. A Dona Joana vai contar para vocês como é que as coisas no reino acontecem. Escutem isso. Oi. Dona Joana, vem aqui em cima, Dona Joana, para todo mundo ver a senhora. Porque uma mulher abençoada assim, tem que olhar para ela. Conta, Dona Joana. Bom dia, graça e paz. Eu vou abusar um pouquinho do tempo, apesar que já está tendo a pregação, porque eu quero explicar. É engraçado, eu estava ali falando, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, porque da forma que eu quero dar meu testemunho é que o pastor João está pregando hoje. No início de janeiro, eu fui diagnosticada com pré-câncer avançado no útero. E quando eu cheguei no médico para pegar o resultado da biópsia, ele me avisou que eu não tinha escolha, que eu tinha que fazer a esterectomia total, tirar útero, ovários e trompas. Dia 24 de janeiro foi feita a cirurgia, mas antes eu vim aqui, primeiro na reunião de mulheres, elas oraram por mim, depois aqui na igreja, e eu fui para essa cirurgia, crendo que no milagre. Quando a cirurgia foi feita, nos exames pré-operatórios, assinei um monte de papel, um monte de autorizações que poderiam acontecer comigo durante a cirurgia, no pós-cirúrgico. E ali havia vários riscos e vários sintomas que eu viria a sentir depois da cirurgia. Mas eu não tinha escolha, eu tinha que fazer a cirurgia. E eu fui para o centro cirúrgico, foi feita a cirurgia. E depois eu voltei para o quarto. Não senti dores, nenhuma dor. As enfermeiras ficaram encabuladas, porque toda hora ela vinha procurando se eu queria remédio para dor, não senti dor. Eu não senti nenhum sintoma pós-cirúrgico, nenhum sintoma durante a cirurgia. A cirurgia foi excelente. E eu fui para casa, crendo no milagre. Tinha que esperar 10 dias para o resultado da biópsia final. Mas aí o médico já tinha ido no quarto, falou que tinha corrido tudo bem e que aparentemente não haveria ali um câncer. Mas o diabo, ele é astuto. Então eu quero falar aqui que o pastor está falando. 3 coisas. O que Deus faz, o que o diabo faz e a nossa parte. Porque eu fui para casa na sexta-feira atrasada, ontem fez 8 dias, anteontem, eu comecei com uma dor de dente. E foi inchando, domingo amanheci com meu rosto enorme, fui ao dentista, ele falou que começou uma infecção em um dente que eu já haveria feito canal nesse dente. E essa infecção espalhou por todo o rosto, inchou, e eu fiquei com muita dor, com muito pus, muita secreção, muita coisa. Foi feito um procedimento muito doloroso, porque a anestesia não pegou. E ali eu não entendi aquilo. Aí, quando foi na segunda-feira, a gente foi assinar os papéis da compra da casa dos meninos. E o dentista falou que eu tinha que fazer um repouso. E com a euforia, a alegria, tudo, né? Eu conversei muito, a gente riu muito, andei muito. Cheguei em casa com muita dor, latejando demais, começou a inchar de novo. E eu fui para o quarto, falei, Senhor, eu não aceito. E coloquei a minha mão ali, comecei a orar.
e repreendi. E eu lembrei da palavra que a Val deu das mulheres: quem somos nós? E lembrei da palavra da igreja, hospedando da glória de Deus. E comecei ali a lutar contra aquilo. E veio na minha mente que o diabo ele não podia tocar mais nessa área, não podia mais tocar ali, porque Deus já tinha feito um milagre. Então ele quis afetar outra área da minha vida. Ele quis trazer essa infecção que ele queria instalar no meu útero, ele quis trazer para o meu rosto. E ali eu não aceitei, comecei a orar e repreendi. Aí quando foi à tarde, o Roberto até chegou e falou: Roberto, parece que tem um caroço aqui na minha gengiva. Quando eu abri, que eu olhei, tinha um caroço de pus. Aí quando eu abri a gengiva, esse caroço estourou e eu fui pro banheiro, mas saiu tanto pus, tanto sangue, tanta coisa, foi saindo. Meu rosto voltou ao normal. O dentista me ligou na segunda-feira para saber como que estava. Eu falei: já não tem mais inchaço, não tem nada. Ele: dona Joana, que maravilha. Isso ia levar uma semana, 15 dias para desinchar. Então, eu quero dizer aqui o seguinte, que nós temos também que fazer a nossa parte. Eu tenho sido muito falha, eu tenho sido muito negligente, eu tenho estado assim muito, não sei nem como explicar, mas eu tenho visto que a glória de Deus é muito grande, que Ele age na nossa vida. E anteontem, quinta-feira, eu fui ao médico, peguei o resultado da biópsia, eu não tenho nada, deu tudo negativo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? E lá em Romanos 13:7, a Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem merece honra. E hoje eu quero honrar 3 pessoas aqui. Eu quero honrar o pastor João, que nos exames pré-operatórios, ele me levou ao hospital, teve maior paciência comigo, fiquei quase umas 6 horas ali, uns 4, 6 horas, não sei, ele ali com paciência, me auxiliando. A Luciana deixou o Felipe, que é criança, em casa, dormiu comigo no hospital, cuidou de mim, né, tudo que foi necessário. E eu quero honrar aqui uma pessoa especialmente, que é a Val. Ela deixou todos os afazeres dela no dia da cirurgia. Ela deixou tudo, que ela, né, os compromissos dela. Ela me levou, foi comigo ao hospital 8 horas da manhã. Esteve ali incansavelmente, acompanhou tudo, ficou até às 5 da tarde. Foi com o maior carinho, com o maior amor. E eu quero honrar a Val aqui nesta manhã, porque a Bíblia fala que a gente tem que honrar a pessoa que merece honra. E eu quero agradecer à igreja. Amém? Aleluia! Vocês lembram daquele domingo em que tinha uma unção tremenda aqui, né? Nós chamamos a dona Joana para vir aqui e profetizamos sobre a vida dela, que não teria nada e que a coisa seria assim. Agora então ela fez essa biópsia e sabe que não tem nada, né? Amém? Então eu estou dizendo isso no contexto de fazer e ensinar as coisas do reino. Às vezes você pensa que você ora, mas você já ora pensando: seja feita a vontade de Deus. Espera aí, a vontade de Deus não é o problema. Qual é a sua vontade? Então, você precisa dizer perante o Senhor qual é a sua vontade. Porque a de Deus não tem problema, Ele sabe e faz. Mas qual é a sua? Segundo a palavra de Deus, nós somos cooperadores de Deus. Nós operamos juntos. Isso que quer dizer cooperador. A segunda coisa aqui que eu quero compartilhar com vocês é que nós temos que, para hospedar a glória de Deus, nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Jesus disse: olha, temos que cuidar do nosso corpo. Vamos tirar uns dias aí, tirar um tempo para descansar. Mas Deus pode renovar as suas forças se por um motivo correto você não tem o tempo que você precisa para descansar. Por um motivo correto. Se você abusar, não espere que Ele vai fazer isso, porque Ele não faz com gente abusada, ok? Mas se você tiver como Jesus, que foi para descansar, mas que o povo chegou, Deus renova suas forças. Amém? E a terceira coisa, que hospedar a glória de Deus é compadecer-se dos outros mais do que de si mesmo. Ele estava cansado, precisando, nem comia direito, mas quando vieram as pessoas, ele esqueceu dele mesmo e foi fazer aquilo que deveria fazer. Então nós temos que sair de nós mesmos, parar com esse negócio nosso de, entendeu? De eu, self-centered, pensar na gente, sair da gente mesmo. A terceira coisa, hospedar a glória de Deus é pensar de acordo com o reino. Gente,
Nós temos que viver um estilo de vida no reino de Deus. Não é uma experiência. Não é, tá bom, agora eu estou sentindo que eu estou com fé, então eu vou fazer isso. E aí passa 3 semanas sem sentir que está com fé, sem fazer nada. Gente, não é estado, viver no reino de Deus não é estado da tua alma, é estado do teu espírito. Quando você entrou no reino de Deus, você foi transformado, você é outra pessoa, você é filha do reino. Em você há coisas que não tinha antes. No seu espírito, é a habitação do Espírito Santo de Deus. Negócio tremendo. Tem que ter um estilo de vida consistente, como o de Jesus. Veja, o que o texto disse para a gente quando a gente leu? Que os discípulos tinham vindo e contando tudo o que ensinaram e o que fizeram. Tem outro evangelho que relata a mesma coisa, que os discípulos foram mandados de 2 em 2, e eles disseram que os demônios se retiravam, curaram muita gente. Então, mas de repente, eles chegam nesse cenário e o que acontece? Já estão fora, já estão neles mesmos. Ao invés de estar ali no reino de Deus, consciente, o que acontece? Não houve mudança. Não houve mudança na mentalidade deles. A mente deles não foi transformada como deveria ser transformado. Eles não tinham guardando a glória de Deus, hospedando a glória de Deus como estilo de vida. Entenderam? Às vezes tinha, às vezes não. Quem se identifica? Eu sou o primeiro. Quem se identifica? Às vezes sim, às vezes não. Com o nosso próprio envolvimento com a igreja é assim. Às vezes sim, às vezes não. Ok? Nossa vida de oração, às vezes sim, às vezes não. Nossa vida de leitura da palavra, aí pior, é mais, quase nunca sim e pouco, quase nunca sim, um pouquinho faz. Vocês estão entendendo? Então é viver um estilo de vida. Hospedar a glória de Deus é viver nas possibilidades do reino. Irmãos, vai chegar horas que vocês vão olhar para a situação e vão dizer: é impossível. Não dá, é humanamente impossível. Veja quanta gente, veja quanta grana nós teríamos que ter. Primeiro, não tenho dinheiro. Segundo, não tenho uma padaria para fazer tanto pão assim, num lugarejo desse. Que padaria faria uma quantidade tão grande de pães para fartar mais ou menos 10 mil pessoas que seja? Não teria. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Nós temos que viver nas possibilidades do reino. Nós temos que parar de viver nas possibilidades naturais. E sabe o que é viver na possibilidade do reino? É pensar de acordo com os pensamentos do reino. É não pensar de acordo com o natural, com as possibilidades naturais. É pensar nos padrões do reino. Amém? Viver um estilo. Hospedar a glória de Deus é viver nas possibilidades do reino. Hospedar a glória de Deus é agir em cima do que temos. Jesus despede o povo porque a gente não tem nada. Não tem nada? Dá uma olhadinha aí o que tem. Não é que tem 5 pães e 2 peixinhos? Mas é como se não tivesse nada. Gente, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. A maior coisa que Deus quer fazer é agir em cima daquilo que nós já temos. E eu vou dizer uma coisa para você: espiritualmente você tem tanto que você não é nem capaz de imaginar o quanto você tem. Sabe por quê? Porque tudo que Jesus Cristo conquistou para você é teu. Não é será teu, já é. A única coisa que precisa da tua parte é você tomar posse. Mas às vezes nós não nos posicionamos para tomar posse. Nós ficamos no natural, um pouquinho no espiritual, um pouquinho no natural. Então por isso que nós estamos dizendo aqui que é agir em cima do que nós já temos. Quantos pães tem? Sabe por quê? Porque Deus quer multiplicar o que você tem. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que Jesus precisava daqueles 5 pães e 2 peixinhos? Vocês lembram que quando Jesus foi tentado, ele estava no deserto, e o diabo disse para Jesus: se você é filho de Deus, manda que essas pedras...
E aí eles estão num lugar meio montanhoso. Se tinha uma coisa que tinha muito lá, era pedra. Jesus podia transformar aquilo tudo, das pedras fazer. Mas por que ele não quis fazer assim? Porque ele quis usar. Deus quer usar o pouco que você tem e multiplicar e transformar em abundância e fazer grandes coisas. É isso que Deus quer fazer. Você está entendendo? É isso que Deus quer fazer. Ele quer usar o pouco que você tem. Agora existem alguns princípios, e é a última coisa que nós vamos falar, já estamos terminando. Alguns princípios para hospedar e liberar a glória de Deus, ok? Versículo 30 diz assim: que o que temos se torna uma possibilidade no reino. O que você tem é uma possibilidade no reino de Deus. Sabe qual que é o problema? É que às vezes fica só como possibilidade, nunca acontece. Fica só como possibilidade. Nunca sai da possibilidade. Por quê? Porque não há ação no reino. E sabe, a fé sem obras é morta. Deu para entender isso? Fica só como possibilidade no reino. A glória de Deus, segundo princípio, primeiro, o que temos se torna uma possibilidade. Deixa eu perguntar para você, o que é que você tem no reino de Deus? Deixa eu só dizer uma coisa para você. Aquilo que Deus faz em você, ou usa você para fazer uma vez, aquilo é um caminho aberto que você pode fazer todas as vezes. Você já estabelece uma autoridade. Se você orou por alguém e essa pessoa for curada, pode orar. Porque você estabeleceu uma autoridade sobre isso. Entenderam? Então o que é que nós temos? Se você falou para alguém de Jesus e essa pessoa se converteu, isso é uma possibilidade que virou agora uma lei na sua vida. Lei do reino. Entendeu? É até um mandamento. Então, a possibilidade do reino. A glória de Deus não se manifesta em desorganização. Sabe, amados? Sabe por que muitas vezes nós não vivemos a glória, hospedamos a glória de Deus no reino de Deus? Sabe por quê? Muita bagunça, desorganizado. Para pensar. Mais ou menos 10 mil pessoas. Aí Jesus parte o pão e os peixes e eles começam a distribuir aleatoriamente. Quem ia saber quem já pegou, quem não... Outra coisa, poderia haver uma correria, alguém ser atropelado, porque é sempre assim o povo. Sabe como é que é o povo? Há uma correria. Então Jesus diz: calma, senta, só come quem estiver sentado. Nada de correria aqui, nada de bagunça. Por quê? Porque até os discípulos podiam fazer a coisa sabendo o que estavam fazendo. Todo mundo pegou nesse grupo, então agora vamos para o outro. Todo mundo pegou nesse grupo. Agora imagine como ficou o coração daquele pessoal que estava nos grupos mais longe, né? 5 pão, 2 peixinhos, um pedacinho de pão e o camarada distribuído. Ai, será que chega aqui? Chega! Chega e sobra. Entenderam? Chega e sobra. Então, Deus não se manifesta no meio da desorganização. O reino do Espírito é organizado. Deus põe a organização nas coisas. São os princípios. Primeiro princípio, que temos se torna uma possibilidade. Segundo princípio, Deus não se manifesta em desorganização. Terceiro princípio, aquilo que temos precisa ser submetido aos céus. Pense nisso. Para pensar nisso. Quando no outro texto paralelo, diz que era um jovem. Era um jovem. Sabe como é que é os jovens, né? Eles vão para ouvir a palavra de Jesus e pensam que vão fazer piquenique. Então esse levou a cestinha de piquenique dele. 5 pão e 2 peixinhos. E pela quantia que ele trouxe, você já sabe que era aquilo tudo para fartar uma pessoa. Então não era um pãozão de 3 quilos cada um. Era um pão, 5 pães, 2 peixinhos, era a quantia que ele estava levando para ele. Ok? Então ele veio trazendo aquilo. Então pensa nisso. Como é que aquele pão veio à existência? Alguém pegou água, alguém pegou fermento, alguém botou para aquecer, alguém assou aquele pão. Aquele pão era um pão natural. Era um pão natural. Então agora presta atenção. Jesus pega aqueles pães, pega os 5
e ele levanta para o céu. E quando ele ora e consagra a Deus, ele baixa, aquele pão não é mais natural. Aquele pão dá para alimentar 10.000 pessoas e sobrar 12 cestos. Mas se ele pegasse aqueles 5 pães e 2 peixinhos e não transformasse aquela coisa, não pusesse aquilo debaixo da autoridade do reino, uma primeira vez que distribuísse para alguém, 2, 3, já acabava. Porque era natural. Então, sabe, amados, deixa eu te dizer uma coisa. A maioria das coisas na sua vida vem do reino natural. Você precisa submeter essas coisas ao reino do Espírito. Quando você faz isso, você transforma uma coisa que é natural numa coisa espiritual. Quando Jesus orou e baixou e começou a quebrar, eles já não estavam mais recebendo o pão que o menino tinha trazido. Esse já era um pão que tinha ido no céu e voltado diferente. Então aquilo que você tem, às vezes, quase que não vale para nada. Sabe por quê? Porque é natural. Você não transformou no espiritual. Sabe, nós aqui na igreja não temos problema com dinheiro. Aliás, falamos pouco sobre dinheiro, né? Eu sei que tem gente por aí que o negócio é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas se existe uma coisa que necessita ser consagrado no reino de Deus, é o tal do dinheiro. Porque você não sabe de que mão veio. Você não sabe por onde passou. Você não sabe. E sabe, consagrando no reino de Deus, não interessa se é natural, não interessa por onde passou, não interessa nada. Eu descobri isso muito cedo. Eu tinha um amigo lá em Foz do Iguaçu, e lá em Foz do Iguaçu tinha muito despacho lá nas encruzilhadas, nos cantos de esquina. Era uma cidade muito espírita. E aí então, tinha aqueles despachos lá. E aí quando a gente passava com ele passava, não passa perto que isso tem um despacho. Eu falei, no nome de Jesus, eu anulo tudo isso que foi feito aí. E se você quiser comer um pedacinho de bolo, você pode comer. Porque está santificado. Porque, gente, tem gente que pensa que o diabo é o Senhor. O diabo é Deus. Não! Você tem que bater na mão dele, tirar o que é dele e consagrar o Senhor. Você está entendendo? Então o dinheiro é uma dessas coisas assim. É uma dessas coisas. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Se você trouxer do mundo para o reino de Deus, você acabou de transformar em coisa espiritual. Não interessa o que seja. Não interessa. Porque o poder no reino de Deus é muito superior do que o poder no reino das trevas. Às vezes a gente fica comparando Deus com o diabo, como se o diabo fosse um concorrente de Deus. O diabo é um ser criado, é um anjo caído, é uma criatura. Ele não é Deus. Muita gente pergunta para mim, será que se eu fizer uma oração em voz alta, o diabo não vai ouvir, pastor? Eu falei, e daí? Que ouça. É bom que ouça. Porque ele não é Deus. Você está falando com Deus. Ele vai correr de você. Se você começar a fazer uma oração realmente, decidida, ele vai fugir. Então, aquilo que temos precisa ser submetido ao reino dos céus. Todas as coisas. A sua camisa que você veste. Você sabe quem fez? Você não sabe. Você não sabe. Os sapatos que você veste, tudo. Tudo. Porque você é para ser santificado e tudo que é teu. E se você faz isso, não tem erro. Então esse é o terceiro princípio do reino dos céus. Precisa ser submetido. Você hospeda a glória submetendo tudo ao reino dos céus. O que temos e submetemos aos céus é para ser repartido. Ai. Tem gente que quer submeter ao céu, tem uma montanha de pão. Sabe quando que o pão se multiplicou? Quando foi distribuído. Porque o princípio do reino dos céus é dai e dar-se-vos-á. No mundo é acumule, pegue mais. Mas no reino dos céus, o que você tem, se você der, é acrescentado. É acrescentado. Entendeu? Porque esse é o princípio no reino dos céus.
Que coisa tremenda! E você acha, talvez você não esteja muito certo disso. Deixa eu ler então para você um texto. Deixa eu ler para você rapidinho aqui. 2 Coríntios capítulo... 1 Coríntios? 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 9. Escute isso. Eu vou ler para você. Em nome de Jesus, eu dedico essa leitura para você. Igual lá antigamente. Quero dedicar uma música para vocês. Isso aqui é uma música. Estou dedicando a música do reino para vocês. Isso é teu. Não deixe passar de você, não deixe cair no chão. Presta atenção então. Capítulo 9, versículo 6. Isso afirmo: aquele que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia com fartura, com abundância ceifará. Cada um contribua segundo o que tivesse posto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer-vos abundar em toda a graça. Agora presta atenção, isso é para você. A fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em boa obra. Deus quer as boas obras tuas. E Ele quer abundar você. Versículo 9. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, presta atenção, diga comigo, ora. Aquele que dá semente ao semeador, e pão, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa justiça. Agora presta atenção, versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo. Ai, pastor, eu sou rico da graça de Deus. Não está bem igual a Bíblia, não. Porque a palavra que está aí é enriquecendo-vos em tudo. Agora fala para mim o que é tudo. É tudo. É grana, é autoridade, é posição, é tudo. Tudo é tudo. Enriquecendo-vos em tudo. Ok? Para toda generosidade. Mas não é enriquecer você para você ficar um riquinho que daí ninguém já tem guarda-costas, ninguém chega de você. Não, é enriquecer você para você se tornar alguém generoso. Porque o princípio é dai e ser-vos-á dado. É o princípio do reino. Viu o que acontece quando você distribui pão? Só tem 5. Mas se você consagra o Senhor e começa a distribuir, viu o que acontece? Enriquecendo em tudo, multiplicará a sementeira, diz aí, para que sejam tributados, graças a Deus. Porque pelo serviço dessa assistência, não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Você entendeu o que eu li? Isso é para você. Você não toma posse se você não quiser, porque isso é Bíblia. Aliás, eu quero fazer um desafio. Se você achar que isso não está muito certo, rasgue a página. Para que você vai ter essa página aí na Bíblia? Rasgue a página. Aí você nunca vai ter que ler esse negócio, se você achar que não é bem assim. Ok? Então, olha só. Precisa ser submetido ao céu. O que temos é para ser repartido. Mas tem gente que não. Tem aí no bolso um escorpião, não põe a mão de jeito nenhum. Né? E aí fica naquela merrequinha. Não tem vivendo aí. Como é que tá, irmão? Então mais ou menos, pastor. É que agora está chegando o fim do mês, eu tenho que pagar meu mortgage, entendeu? Devia ter tudo em suficiência para ajudar os que estão com problema, não conhecem Jesus, não estão andando direito na vida cristã, a pagar o mortgage deles. Entendeu? Uma vez, alguns de vocês aqui conheceram o pastor David, morava do lado da minha casa. Pastor David faleceu. Alguns de vocês conheceram. Ele estava numa crise danada financeira. E eu disse para ele: pastor David, eu quero lhe dizer que se o senhor consagrar esse negócio para Deus, estava pensando nisso, pensando de acordo com o reino. E isso funciona. Ele disse: pastor, mas eu não sei se funciona. Eu disse: funciona, David. Eu quero fazer uma coisa com você para você nunca mais esquecer.
Eu tenho dinheiro guardado para o meu mortgage, eu vou pegar o dinheiro que eu vou pagar o meu mortgage e vou pagar o teu mortgage. E vou mostrar para você, vem aqui. Trouxe ele, entrei na minha conta do banco, veja quanto que eu tenho. Fiz um cheque, falei, tá aí, desconta hoje. Tá vendo quando vai sobrar? Vai sobrar aí poucos dólares. Aí quando chegar o tempo de pagar meu mortgage, que é daqui 2 semanas, eu vou abrir de novo meu computador para você. Paguei o mortgage dele. 2 semanas depois eu tinha 2 vezes eu tinha dado para o David. E não fui eu que pus lá. Tinha lá 2 vezes o que eu tinha dado para o David. E aí eu perguntei para ele, você entendeu isso? Você aprendeu o princípio? Então nós temos que aprender os princípios. Como é que se hospeda a glória de Deus? É assim que se hospeda. Ok? O que temos é para ser repartido. Quando o que temos é submetido ao reino de Deus, a fartura. Ai, pastor, eu estou assim, a coisa não vai, parece que está travado. Pastor, o senhor não pode fazer uma oração poderosa para destravar esse negócio? Sabe qual que é a oração poderosa? É submeter o que você tem ao reino de Deus. Essa é a oração poderosa. Você pode fazer oração de qualquer jeito que não vai funcionar enquanto você não submeter ao reino de Deus aquilo que você tem. Entendeu? Temos que submeter ao reino, porque quando submetemos, sobra a fartura. É o que o texto está dizendo. E finalmente a última coisa. Quando a glória de Deus se manifesta, traz muito mais do que precisamos. Muito mais. A Bíblia diz que Deus quer fazer você abundar, superabundar, para que a glória de Deus seja vista em você e você possa repartir essa glória. Agora vamos encerrar. Olha a conclusão nossa aí. Somos filhos do reino. Somos filhos do reino. Porém, não hospedamos a glória de Deus de maneira consistente, porque não pensamos nem agimos de acordo com os princípios do reino. Por isso Paulo diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Pastor, eu quero experimentar a vontade de Deus. Transforma a sua mente. Ok? Agora olha só. Os discípulos não têm mais desculpa, porque eles viram, certo? Vira sua Bíblia aí se você tiver com ela. Vai lá no capítulo 8. A segunda multiplicação dos pães. Já tinha acontecido a primeira. Veja aí o 8. Só para encerrar. Para dizer para você por que é que a mente tem que ser transformada. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente, há 3 dias que permanecem comigo sem comer. 3 dias com Jesus sem comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. Versículo 4. Essa é a segunda multiplicação. Marcos 8, versículo 1, agora estou no 4. Mas os seus discípulos responderam: donde poderá alguém fartar de pão nesse deserto? É a segunda vez. Já tinham visto a primeira vez. Você está entendendo? Às vezes isso acontece com a gente. Dá vontade de dar um cascudo nesses discípulos, né? E a gente? Fazemos a mesma coisa. Deus já fez uma vez. Cada vez que Deus fez uma coisa na tua vida, é sinal de que Ele quer fazer aquilo na sua vida. Você não pode retroceder. A Bíblia diz: nós não somos os que retrocedem. Ok? Tá aí os discípulos. Sobrou 12. E aí Jesus diz: quanto tem aí? E essa vez tinha 7 pão. Nessa segunda multiplicação. E fartaram 4.000 homens. Fora o resto. Do mesmo jeito. Então, gente, nós temos que aprender como é que Deus se move. Com Jesus nós aprendemos como é que é a glória de Deus. Como é que hospedamos a glória de Deus. Amém?